Irmãos, eu sou Bernardo Videira e hoje eu quero apresentar meu avô, pastor Jorge Videira, que hoje ele vai falar sobre liderança, uma coisa muito importante para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Olá, queridos, vamos começar a nossa aula, a nossa quinta aula. Vamos começar hoje. Já falamos a respeito da pessoa do líder aprovado, é o nosso tema a respeito de liderança pastoral, não é? Estamos nesse tema, a pessoa do líder aprovado. Então, já falamos sobre o que é liderar, depois falamos sobre o perfil, os cuidados que o obreiro precisa ter, e agora entramos no perfil do líder aprovado. Na letra A, nós falamos que o obreiro precisa ser membro da igreja. Na letra B, nós falamos que o obreiro precisa ter uma chamada pessoal bem definida e confirmada por sua liderança. Então agora vamos partir para a letra C e daqui por diante, e eu espero que você esteja seguindo as nossas aulas. Olá, queridos, já estamos aqui e agora vamos dar prosseguimento à nossa aula de hoje. A nossa aula é a quinta aula, onde vamos continuar o nosso tema sobre a pessoa do obreiro aprovado. Quem deve ser esse obreiro, como devem ser suas características, né? Então, é importante que a gente possa perceber essa parte importante. Usamos como texto o 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. E vamos dar prosseguimento, então, hoje ao nosso estudo. E a letra D, ele precisa ter armas espirituais. A arma do bom soldado de Deus não é a intriga, não é a política. A política só traz confusão, dissensão, só traz desordem, só traz isso que a gente está vendo aí no mundo inteiro. Nada tem a ver liderar igreja com política, certo? Um líder não precisa de política. O líder só precisa das armas espirituais que Deus tem para dar. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. É Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Então veja, você tem armas espirituais, armas específicas para lutar nessa peleja, e você não pode usar dos ardis humanos, das maracutaias humanas, das propostas humanas para poder se manter num cargo. Aquela coisa de ficar, se perpetuando num cargo através de politicagem, isso é sujo, isso é feio, isso é rampeiro, isso é coisa de ser humano baixo, sabe? Porque o verdadeiro líder, ele é amado e ele é aprovado pelos seus próprios liderados. Então, ele precisa ter armas espirituais. E a primeira arma que eu queria colocar aqui é a arma chamada autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus é a maior arma que um ser humano tem. Olha o que Jesus diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais, olha, os sinais aí, é o poder do nome de Jesus. Seguirão, esses sinais extraordinários, seguirão aos que creem. Veja, o sinal segue ao que crê, não é o que crê seguindo o sinal. Hoje nós estamos vendo muita igreja onde as pessoas vão seguindo os sinais. Tem um profeta ali, aí corre todo mundo para lá. Tem alguém ali que está curando, corre todo mundo para a cura. Tem alguém ali que vira cambalhota e fala a vida de todo mundo, aí vai todo mundo para lá. Então, não, esses sinais que as pessoas correm atrás deles, geralmente são heréticos, geralmente são de malabarismos, de ilusionismos, e que nada tem a ver com a verdadeira chamada de Deus. Não, os sinais seguem aqueles que creem. Se você crê,
creia que os sinais vão seguir você naturalmente. E ele diz então, disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. Veja, em meu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, expulsarão demônios, em nome de Jesus falarão novas línguas, em nome de Jesus pegarão nas serpentes, em nome de Jesus, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, certo? E porão as mãos sobre os enfermos. Olha o poder das mãos, como eu já disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a arma número 1 de todo crente, a autoridade do nome de Jesus. Então não é a autoridade do Jorge Videira, não é a autoridade do meu cargo, não é a autoridade porque eu sou o pastor presidente ou porque eu sou o doutor Godofredo. Não, a autoridade está determinada no nome de Jesus. Essa é a arma que eu tenho, é o poder do nome de Jesus que se faz operar através de mim, certo? A segunda arma é o sangue de Jesus. Muita gente não sabe discernir essas duas armas. Eu já vi muita gente expulsando o demônio, clamando o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder para o demônio. Sangue de Jesus não tem nada a ver com autoridade para expulsar demônio ou curar enfermo. O sangue de Jesus tem a ver com a nossa salvação. O sangue do Cordeiro, ele tem uma função específica. E olha o que diz Apocalipse 12, versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então o sangue de Jesus é para nos revestir, para nos curar do pecado, para nos salvar a alma de toda a condenação. O sangue de Jesus tem poder para vencer pecado, para tirar você das trevas, para tirar você das lutas de cada dia no sentido espiritual, para revestir você da couraça, da grandeza da graça, para que o pecado não esteja sempre sobre você. Veja esse outro texto da primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim, ó, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Olha, então comunhão uns com os outros tem a ver com os santos, tem a ver com aqueles que são ungidos por Deus. Quando você vê gente brigando o tempo todo, gente se separando o tempo todo, formando grupinhos separados daqui e dali, essas pessoas não têm nada a ver com o sangue de Jesus. Elas não têm nada a ver com andar na luz. Então ele diz, vou ler de novo, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa gostosa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é importante que você saiba isso, é importante que você decore isso, essa segunda arma espiritual. Então a primeira arma é o nome de Jesus, a segunda arma é o sangue de Jesus. Agora, a terceira arma de todo obreiro é a palavra de Deus. A palavra, a arma é a palavra de Deus. A minha arma não é uma metralhadora, a minha arma não é o meu cargo, a minha arma não é a quantidade de pessoas que estão do meu lado. Não, minhas armas são espirituais. E a palavra de Deus é a arma mais extraordinária, certo? Por isso que, veja esse texto importante a respeito da igreja de Antioquia, né, onde a igreja tinha vários doutores, vários conhecedores da palavra de Deus. Era uma igreja que
que se voltava para o estudo, se voltava para o conhecimento da palavra. Então, uma grande arma é conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos hoje muita gente querendo se dizer obreiro, querendo se dizer profeta, querendo se dizer, revelando até coisas aí, com live de revelação de Apocalipse, quando nunca sentaram numa cadeirinha para aprender a palavra de Deus. Um semináriozinho só, básico, já dava para quebrar um galho, mas infelizmente, né, uma verdade que eu tenho que dizer, muitos seminários que nós vemos por aí, muitos, com salvas exceções, graças a Deus, exceções sempre existem, mas a maioria desses seminários, entre aspas, é só caça-níquel, eles querem o teu dinheiro, mas não te dão nada em troca, como saber, como conhecer, como informação. Ora, então, onde há doutores, se aprende as sagradas letras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. É importante que a gente saiba isso, certo? Letra B, onde há doutores, a palavra de Deus é ensinada. Atos 20, versículo 27. Onde há doutores, as dúvidas são dissipadas, certo? E aí nós temos Atos 8, versículo 30, 31, 37 e 38. Então é importante sempre que você busque, cada dia mais, busque sempre a sabedoria da palavra de Deus. É a palavra de Deus que te conforta, é a palavra de Deus que te ilumina, é a palavra de Deus que te orienta, é a palavra de Deus que vai te dar as decisões necessárias na hora da tua liderança. Então, a grande arma que você tem também é a palavra de Deus, certo? Então você tem uma arma chamada nome de Jesus, que você vai usar na autoridade contra os problemas normais, contra o demônio, contra as enfermidades. O sangue de Jesus para combater o pecado, combater as questões da malignidade do mundo. E agora você tem a arma chamada palavra de Deus. É importante isso. Veja esse texto tão importante que o Senhor coloca aqui, olha, quando Provérbios 8, verso 5, nos dá esse esclarecimento. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Veja que coisa linda, 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 linda. O outro texto está escrito, apliquei o coração a esquadrinhar as informações com sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Veja, esse é Eclesiastes 1, versos 13 e verso 14. Também destaco esse texto aqui do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Note que leitura está em primeiro lugar. Leitura tem a ver com alimentação, com aprendizado. Aplica-te à leitura. Então, sem ele aprender, ele não tem como ensinar, certo? Sem ele receber, ele não tem como dar. E uma outra arma que é muito importante na vida de todos os obreiros e que parece que já estava esquecida, e nos últimos dias tem se falado bastante a respeito disso em relações políticas, mas essa arma não tem nada a ver com política. Essa arma é uma arma espiritual e extremamente individual, a não ser que esse coletivo jejue por si mesmo. Eu creio no jejum coletivo quando é a família jejuando pela família, quando é a igreja jejuando pela igreja, quando é o povo de Deus jejuando pelo povo de Deus. Então não basta 10 pessoas jejuarem por 50 milhões, porque num jejum de 10 pessoas não vai favorecer. Nós não estamos na época da lei, quando apenas 10 pessoas salvaria a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Estamos num outro período, agora as coisas são diferentes, não podemos confundir. Mas o jejum é uma arma muito poderosa. Veja, o texto bíblico diz a respeito do jejum, quando o próprio Jesus fala que determinada classe de demônios só vai sair com a oração e com o jejum, a preparação pessoal do líder. O líder precisa ter a prática de jejuar de vez em quando, certo? E
essa palavra também foi dada pela igreja de Antioquia, certo? O jejum, ele também é uma forma de humilhar a própria alma, humilhar o próprio corpo diante de Deus. Então você jejua para se humilhar diante de Deus, é um propósito íntimo seu com Deus, não tem nada a ver com terceiros, não é uma moeda de troca para você negociar com Deus um emprego ou uma cura ou a salvação de alguém. Não, o jejum é uma arma de humilhação tua diante do Senhor para a sua vida espiritual, certo? O jejum também tem a função de enfraquecer a tua carne. Jejum tem a função de fortalecer o espírito e engrandecer a tua carne. Então você vai ter a carne fortalecida através do jejum. Também o jejum fortalece o espírito. Então, ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. É importante você entender isso também, em nome de Jesus. A quinta arma que nós queremos colocar é a oração. Gente, muita gente não está mais se dedicando à oração. A gente, quando lê a história dos grandes homens de Deus, a gente via que eles sempre se dedicavam à oração. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas querem pregar 500 horas e orar 5 minutos. Né? 5 minutos só não é tempo suficiente para uma dedicação de oração. Então, é importante você ler esse texto onde a oração é de suma importância. Diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo, ela é muito poderosa, muito poderosa. E é por isso que a gente vê muitos sendo fracassados nos seus projetos, fracassados na sua jornada, muitos tem a decepção de não conseguir galgar aquilo que estava proposto até por Deus para a vida dele, porque, infelizmente, a razão de muitos fracassos está na falta da oração. Então, o que o texto diz aqui: orai sem cessar, né? Orai sem cessar. É importante isso, que a gente aprenda isso, que a gente viva isso no nosso coração o tempo inteiro, para que a gente não tenha a derrota na nossa vida pessoal. Então, a partir de aqui, estamos terminando mais uma aula e na próxima aula vamos falar da postura pessoal, que é a letra E. Né? Então, já falamos sobre a letra A, B, C, D e agora vamos falar da letra E na próxima aula. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado.